Leitura do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig. No texto, dentro da Gênese, capítulo 2, os fluidos. No item 2, explicação de alguns fatos reputados sobrenaturais. A gente tinha terminado isso Nós terminamos no item 44. Agora a gente vai para obsessões e possessões, item 45. Os maus espíritos pululam ao redor da terra, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Sua ação malfaceja faz parte dos flagelos aos quais a humanidade está exposta neste mundo. A obsessão, que é um dos efeitos dessa ação, como as doenças e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como uma prova ou uma expiação, e aceita como tal. A obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Ela apresenta caracteres muito diferentes, desde uma simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até uma perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade auditiva, psicográfica, traduz-se pela obstinação de um espírito em se manifestar com a exclusão de todos os outros. No item 46, do mesmo modo que as doenças são o resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o de uma imperfeição moral, que dá presa a um mau espírito. A uma causa física opõe-se uma força física. A uma causa moral é necessário de se opor uma força moral. Para se preservar das doenças, fortifica-se o corpo. Para se garantir da obsessão, é necessário fortificar a alma. Daí, para o obsediado, a necessidade de trabalhar no seu próprio melhoramento, o que o mais frequentemente basta para o desembaraçar do obsessor sem o socorro de pessoas estranhas. Esse socorro se torna necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque então o paciente perde às vezes a sua vontade e seu livre-arbítrio. A obsessão é quase sempre o fato de uma vingança exercida por um espírito e que o mais frequentemente tem a sua fonte nas relações que o obsediado teve com ele numa precedente existência. Nos casos de obsessão grave, o obsediado está como envolvido e impregnado com um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É deste fluido que é necessário desembaraçar. Ora, um mau fluido não pode ser repelido por um mau fluido. Por uma ação idêntica à de um médium curador, no caso de doença, é necessário expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor. Isto é a ação mecânica, mas que nem sempre basta. É necessário também e sobretudo agir sobre o ser inteligente, com o qual é preciso ter o direito de falar com a autoridade, e essa autoridade é dada somente pela superioridade moral. Quanto maior é esta, tanto maior é a autoridade. Ainda não é tudo. Para assegurar a libertação é necessário levar o espírito perverso a renunciar aos seus maus desejos. É preciso fazer nascer nele o arrependimento e o desejo do bem, com a ajuda de instruções habilmente dirigidas nas evocações particulares feitas com vista à sua educação moral. Então pode-se ter a doce satisfação de livrar um encarnado e converter um espírito imperfeito. A tarefa se torna mais fácil quando o obsediado, compreendendo a sua situação, traz o seu concurso de vontade e de prece. Mike, para com isso. Ai, meu Deus do céu, para. Meu cachorro fica lambendo, gente, eu não gosto disso, machuca os dedinhos dele. A tarefa se torna mais fácil quando o obsediado, compreendendo a sua situação,
traz o seu concurso de vontade de prece. Assim, não o é quando este, seduzido pelo espírito enganador, ilude-se sobre as qualidades de seu dominador e se compraz no erro em que o último o mergulha, porque então, longe de secundar, ele repele toda a assistência. É o caso da fascinação, sempre infinitamente mais rebelde do que o mais violenta subjugação. O livro dos médiuns, capítulo 23, vai falar sobre isso. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar para agir contra o espírito obsessor. No item 47, na obsessão, o espírito age exteriormente com a ajuda de seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado. Este último se encontra, então, como numa rede e constrangido a agir contra a sua vontade. Na possessão, em lugar de agir exteriormente, o espírito livre se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Faz eleição de domicílio em seu corpo, sem, contudo, que este o deixe definitivamente, o que se pode ocorrer na morte. A possessão é, pois, sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um espírito encarnado, tendo em vista que a união molecular do perispírito e do corpo se opera somente no momento da concepção. Capítulo 11, número 18. O espírito, na posse momentânea do corpo, dele se serve como de seu próprio. Fala por sua boca, vê pelos seus olhos, age com seus braços, como o faria quando vivo. Não é mais como na mediunidade falante, onde o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um espírito desencarnado. É este último, ele mesmo, quem fala e age. E se foi conhecido quando vivo, será reconhecido pela sua linguagem, pela sua voz, pelos seus gestos e até pela expressão da sua fisionomia. No item 48, a obsessão é sempre o fato de um espírito malfacejo, a possessão pode ser o fato de um espírito que quer falar e, para fazer mais impressão sobre seus ouvintes, empresta o corpo de um encarnado que este lhe empresta voluntariamente, como empresta sua roupa. Isso se faz sem nenhuma perturbação ou mal-estar. E durante esse tempo, o espírito se encontra em liberdade como no estado de emancipação, e o mais frequentemente coloca-se ao lado de um substituto para escutá-lo. Quando o espírito possuidor é mau, as coisas se passam de outro modo. Ele não empresta o corpo dele, se apodera se o titular não tem força moral para lhe resistir. Fala por maldade contra este, que tortura e martiriza de todas as maneiras até o querer fazer parecer. Seja por estrangulamento, seja o empurrando para o fogo ou outros lugares perigosos. Servindo-se dos membros e dos órgãos do infeliz paciente, blasfema, injuria e maltrata aqueles que o cercam. Entrega-se a excentricidades e atos que todos os caracteres da loucura furiosa. Os fatos desse gênero, em diferentes graus de intensidade, são muito numerosos. E muitos dos casos de loucura têm essa causa. Frequentemente a isso se juntam desordens patológicas que são apenas consecutivas e contra as quais os tratamentos médicos são impotentes, enquanto subsiste a causa primeira. O Espiritismo, fazendo conhecer essa fonte de uma parte das misérias humanas, indica um meio de remediá-las. O meio é agir sobre o autor do mal, que, sendo um ser inteligente, deve ser tratado pela inteligência. E no item 49, a obsessão e a possessão, mais frequentemente, são individuais, mas às vezes são epidêmicas. Quando uma nuvem de maus espíritos se abate sobre uma localidade, é quando uma tropa de inimigos a vem invadir. Neste caso, o número de indivíduos atingidos pode ser considerável. Então, a diferença de obsessão e possessão é que a obsessão pode ser algo simples. O espírito que está desencarnado, ele começa como que eu posso dizer? Os seus fluidos foram chamados pelos fluidos do encarnado. Então, o encarnado começou a pensar maldade, fazer maldade, tem sentimentos maus.
ele atraiu um espírito que também tem esse tipo de comportamento, de pensamento, sentimento na maldade. Então, o que vai vir para a obsessão, ele fica ali próximo, porque ele se sente bem com aquela energia do encarnado, que atraiu ele, né? Alguma dívida do passado, algum inimigo de uma outra encarnação. Então, o obsessor, ele fica ali, caminhando junto, né? Ele, às vezes, não influencia tanto o comportamento do encarnado. Ele só quer ver o encarnado se dar mal. É um inimigo, é alguém que se compraz de ver o encarnado se dar mal. Geralmente é isso. Grande parte dos obsessores, eles só vêm para prejudicar o encarnado. Mas dessa forma, eles são pacientes, eles têm todo o tempo do mundo, e eles ficam ali vendo os seus defeitos, ele fica ali, né, de pouquinho em pouquinho, ele vai te envolvendo. Aí pode se tornar uma possessão. A possessão é quando os fluidos do desencarnado são tão densos, tão pesados, que eles dominam até o corpo do encarnado. Não é que os dois espíritos estão no mesmo corpo, mas esse que é dono, a Patrícia, que é dono desse corpo. Se eu entrar, Deus livre guarde, né, numa possessão, o meu espírito é como se ele fosse se desdobrar. Ele vai ficar aqui pelo cordão fluídico, ele está ligado ao corpo, mas ele é como se ele se afastasse do meu corpo, né? E aí o possessor toma conta. Ele é que vai falar, ele é que vai ver, ele é que vai agir com as mãos, com os fluidos dele no meu corpo. Mas ele não consegue ficar fazendo isso por muito tempo também, porque afinal de contas, para estar no corpo precisa passar pelo processo da gravidez, da gestação, do nascimento. Então o espírito não pode tomar o corpo do outro espírito, isso não faz sentido nenhum. Então esse espírito, a Patrícia aqui, por exemplo, vai sair com o cordãozinho fluídico dela, né, e vai ficar um pouco distante do corpo dela, fica alienado, como se estivesse dormindo, como se estivesse perdido, né, a sua vontade, os seus pensamentos, a sua lógica de ser. Então, sabe quando você toma um remédio, você fica dopado e você não tem uma noção exata do que está acontecendo em tua volta? É mais ou menos isso, porque os fluidos do obsessor é tão denso, tão pesado, que ele consegue te dominar e deixa você em sonolência, distante do teu corpo, mas ligado com o corpo fluídico. Você está com o seu corpo, ainda assim, tudo aquilo que ele fizer, ainda assim a responsabilidade também se torna sua. Se um possessor, né, um espírito obsessor que está agindo na possessão, matar um outro indivíduo, por exemplo, quem vai receber a culpa é o dono do corpo, né? Então, possessão é um período de obsessão maior, um período, uma forma maior de obsediar, onde o espírito desencarnado, ele domina totalmente aquele que ele está obsediando. Agora, obsessões mais simples, não, ele vai dando algumas dicas de coisas erradas e tal, mas você já está no erro, você está chamando esse espírito. Então, praticamente é 50% seu, 50% do outro, porque você chamou ele, né? Ele se compraz das coisas erradas que você pensa, fala, age, sente. Para que a gente, aí ele coloca aqui, para que a gente não chegue em nenhum caso de obsessão ou possessão, não tem outra coisa melhor que não seja a oração.